pagando INSS que falta para a aposentadoria. Muitas pessoas entram em contato comigo para saber, olha, eu já tenho idade, quero pagar o INSS que falta para eu me aposentar, tem como eu pagar para trás ou pagar para frente? Ficou interessado? Me acompanha aqui nesse vídeo para que eu possa tentar entender essa situação junto com vocês. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que trazemos todos os dias. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, trazendo informações para vocês. Hoje, 13 de outubro de 2020, a questão é, compensa pagar o INSS? A gente tem que colocar para pesar que os principais benefícios para os brasileiros não são só a aposentadoria. As pessoas relacionam isso à aposentadoria. Só que existem outros benefícios, como o auxílio acidente, a licença maternidade, o auxílio doença, a pensão por morte, o auxílio reclusão. Benefícios que você recebe, pode receber, é claro, nem sempre são previsíveis, né? Algo às vezes que a gente não conta, que acontece ao longo da nossa vida, um acidente, algo que nós não contávamos, ou mesmo uma gravidez. Então, você pode contar com os benefícios da Previdência Social. Então, não é apenas a aposentadoria, mas muitas pessoas relacionam a aposentadoria. Então, se conclui aí que essas pessoas querem pagar aquilo que não pagou lá para trás, ou querem pagar para frente, querem fazer cálculo do INSS para contribuir, para desfrutar dos direitos aí do tempo determinado, para pagar essas contribuições e garantir o futuro. Primeira coisa que eu deixo para você, que já deixou o like aqui, o joinha, não tem como pagar para frente. Faltam 3 anos para eu me aposentar, faltam 2 anos, falta 1 ano. Não tem como eu pagar tudo de uma só vez. A contribuição do INSS ela tem que ser feita mês a mês. Não tem como você pagar, se era essa a sua dúvida. Agora, tem como eu pagar no passado. Como? Eu tenho que comprovar que eu trabalhei em atividades sem o recolhimento do INSS. Antes, a gente precisa saber aqui, se aprofundar num assunto do cálculo do INSS, você sabe o que significa GPS? Não é aquele que você tem no carro que indica a direção que você deve tomar com o mapa ali, GPS. Não. É Guia da Previdência Social. Quem não conhece, é um carnê de contribuição para autônomos que você compra em livrarias, papelarias. Só para ilustrar, vou tentar colocar para vocês na tela aqui agora. É com essa guia de previdência social que você paga o INSS, contribuinte autônomo, tem controle aí dos seus pagamentos. É a guia que equivale a cada carnê 1 ano de INSS pago todos os meses. É 1 ano, portanto, de contribuições. Quem não precisa pagar ou fazer cálculo do INSS? Sem dúvida, existem algumas exceções, alguns casos. Vamos citar aqui. Trabalho prestado como autônomo para pessoa jurídica após 2003. Vamos colocar assim que se você trabalhou para alguém, e teve até registro em carteira muitas das vezes, e essa pessoa não fez um recolhimento, e já faz mais de 10 anos isso, você tem acesso, ou melhor, você tem direito àquele tempo, se você conseguir comprovar, porque o INSS teria que cobrar essas contribuições lá do patrão, de quem era responsável, não você, ou seja, o INSS era responsável por essa fiscalização. Se ele não fez, é a dica que eu dou, você pode colocar esse tempo como para ajudar você a somar aí no que falta para sua aposentadoria. Então, o trabalho prestado como autônomo para pessoa jurídica após 2003 também pode gerar esse tempo. O emprego informal sem registro em carteira. Muitas pessoas têm um registro, vamos supor, lá na prefeitura, como algum trabalho que realizava, consertava a panela, atendia de porta em porta, costureira, pedreiro, autônomos em geral. Essas pessoas têm um registro, existe a possibilidade de você pagar essa contribuição esses anos, se você tiver como comprovar da maneira que eu falei, se você tiver esse registro junto ao seu município,
né? Se você recolher alguma entidade aí, alguma associação de trabalho, você tem condições de comprovar que trabalhou aquele período, tem como você pagar aquele INSS, assim como quem tem uma empresa, infelizmente por algum problema não pôde continuar com a empresa, mas a empresa ficou em aberto, pode fechar essa empresa e tentar recolher aquele tempo em que a empresa estava aberta ali. Lógico que você vai ter que arrumar a sua situação ali agora, mas, enfim, pode fazer isso. Para fazer a regularização do atraso do pagamento do INSS, nos casos citados acima, trabalho prestado como autônomo para pessoa jurídica depois de 2003, emprego informal sem registro em carteira, se comprovando, basta levar os documentos que comprovam o seu trabalho por conta do tempo de contribuição, podem ser recibos da época de prestação de serviços ou compra de materiais, um aluguel que você pagava, um lugar, um estabelecimento que você tinha, você não pagava o INSS, tem como pagar. Aliás, para aumentar as chances de reconhecimento desse seu tempo de trabalho sem recolhimento de INSS, você pode levar preenchido o requerimento de atualização do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o CNIS, é toda a sua vida de trabalho. Você tem como fazer isso? Procure um escritório de contabilidade, preferencialmente, para que você possa estar sendo auxiliado nisso. Assim você já leva toda a documentação preenchida e guias de recolhimento para que o INSS possa reconhecer esse seu tempo. Não faça por conta própria, você pode perder dinheiro se você pagar o INSS sem ter como documentar isso, que você realmente trabalhou lá para trás, aqui, seja em qualquer serviço prestado para o autônomo após 2003, seja em emprego informal sem registro em carteira. Tem um período aqui, que é o período rural antes de 1991. Esse você não vai precisar nem pagar o INSS, nem fazer os recolhimentos, as contribuições. Vai bastar apenas comprovar a documentação, notas fiscais de compra e venda, registros em sindicatos rurais, entre outras documentações, certidões de nascimento de filhos, comprovando ali o seu trabalho como produtor rural, trabalhador rural, ou seja, provas de que você exercia atividade para trabalhador rural até 1991, apenas as provas, não precisa nem do recolhimento, tá? Vamos lá, como fazer esse cálculo em atraso? Afinal, o cálculo em atraso ele é composto por juros e multas. Então, se você trabalhou e não recolhia, tem como comprovar isso com documentação formal ali. Tem aquele registro que eu falei para você como autônomo ali junto à sua prefeitura. Tem carnês, tem livro de controle de caixa. Ou seja, você comprova. Não adianta falar, eu tenho testemunha. Isso não existe. Tem que ter o início de prova material, algo para ser provado ali com papel, tá? Aí você pode até utilizar a testemunha para fazer ali vamos dizer, uma ponte ali para ajudar a aumentar isso, mas tem que ter o início de prova. O problema é que você vai pagar juros correspondente à Selic, taxa de juros da economia brasileira. O cálculo é feito a partir do primeiro dia do mês seguinte, vencimento até o outro mês anterior de pagamento. São 1% de juros no intervalo de 30 dias e mais multa, que coincide aí a 0,33% por dia de atraso. Não apenas para regularizar a situação junto às contribuições do INSS, como também é possível recalcular todas as suas pendências existentes direto no sistema oficial da Receita. Essa parte da Receita eu não aconselho você fazer sem antes falar com alguém que trabalhe com contabilidade. Procure um escritório de contabilidade, um contador, para ver se é viável, se realmente esse tempo vai ajudar você. Procura depois com essa documentação na mão, feita pelo escritório de contabilidade, em um escritório de advocacia previdenciária, um advogado que mexe com o INSS, para fazer as contas. Faça o cadastro lá no Meu INSS, para ver se realmente tudo, esse tempo que falta, se vai ajudar você. O molho pode sair mais caro do que o peixe. Se eles não reconhecerem isso, um advogado pode entrar na justiça para pedir esse tempo que falta para você. A questão aqui é que você vai ter que pagar. Teve um caso de uma senhora que procurou, que era uma costureira, ela não conseguiu comprovar todo o tempo, foi entrado na justiça com um advogado que presta serviço aqui há mais de 16 anos, conseguiu-se comprovar aquele tempo de trabalho,
pediu-se o recolhimento. Olha, passava de R$30 mil para essa pessoa ter acesso, juntando com o que tinha ali já de contribuições, para ter acesso a um benefício de um salário mínimo. Colocou ali, preto no branco, não compensava, o molho saía muito mais caro do que o peixe. Muitas vezes você tem que prestar muita atenção a isso. Aí eu quero pagar tudo de uma vez. Não pode se pagar para frente, nem para trás. Somente se você tiver como comprovar que trabalhou, documentação que prove isso. Às vezes pode até entrar na justiça e conseguir, mas você vai ter que pagar esse INSS. Existem alguns casos de aposentadoria rural em que a pessoa consegue o tempo de serviço, o tempo rural, e o INSS cobra esse tempo. Tudo que for depois de 1991 é exigido contribuição, mesmo que rural. Então, quis um tempo de serviço, 30 anos mulher, 35 anos homem, agora está sendo acrescido aí devido às transições, já não existe mais a aposentadoria, a regra de tempo de serviço, a aposentadoria acabou no INSS. Ah, mas eu tenho direito à transição ali, tenho direito ao tempo para eu conseguir me aposentar ali. Beleza, você pode tentar ganhar esse tempo na justiça para dar ali o tempo de contribuição que você precisa, mais a sua idade que você já deve ter. Tudo bem. O problema é que muitas vezes as pessoas têm um tempo rural, ganham isso na justiça, e o INSS quer que sejam pagos esses anos que você ganhou. Então, muita atenção, pesa para ver se compensa. Lembrando que o tempo rural até 1991 não exige contribuição, depois tem que se pagar o INSS, então pode ficar caro, pode sair mais caro do que você imagina. Pensa nisso. São anos de contribuição que eu não fiz, pode ficar muito caro. O exemplo que eu dei para vocês de mais de R$30 mil, a pessoa acabou desistindo, não compensava. Compensava continuar aguardando para ver se teria acesso ao benefício, ou pela idade, um amparo social, ou então completar ali e continuar pagando o INSS até chegar à aposentadoria pela idade. Então tem que se pesar isso. Tem recomendações aqui ensinando você, vou deixar aqui na descrição se você quiser arriscar para pagar e fazer a sua situação, acertar tudo na Receita Federal. Eu não recomendo. A recomendação é: procure um profissional sempre para que você seja acolhido da melhor maneira possível. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa matéria para que você possa ler e compartilhar com outras pessoas. Tem como eu pagar todo o INSS de uma vez para aposentar? Não existe essa possibilidade, a não ser que você trabalhou como atividade rural até 1991, nesse caso nem precisa pagar o INSS, só o tempo rural depois de 91 que tem que pagar. Se você teve emprego informal, sem registro em carteira, mas consegue provar que trabalhou nessa época com documentação, você pode pagar esse período. Se você tinha uma empresa aberta, a empresa está inativa, você não fechou ela, você consegue comprovar aquele tempo que trabalhou, se você não recolheu o INSS, pagar esse INSS, acerta a sua situação. Pode ser que você utilize esse tempo, procure um profissional, um escritório de contabilidade, e trabalho prestado como autônomo para pessoa jurídica após 2003, sendo que você tem que pagar o INSS em muitos dos casos. É perdoado quando você tem um registro em carteira, vai consultar no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é toda a sua vida de trabalho lá no INSS, consta lá que você não tem contribuições, não foi feito a contribuição, o patrão não pagou, você tem a carteira, tem como comprovar, vai atrás de livro de ponto, corre atrás de testemunhas, vai lá, prova esse tempo, você não precisa pagar esse tempo, porque quem tinha que pagar era o patrão, não era você, você ganha esse tempo. Então existe muito jeito de ganhar o tempo, não tem como eu pagar o que falta, a não ser que seja para trás e com comprovação. Procura orientação. Não existe como pagar todo o INSS de uma só vez. Essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Deixe seus comentários. Meu muito obrigado a todos que me seguem todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, terça-feira, 13 de outubro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo para vocês. Vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês lerem também e compartilhar. Forte abraço, até o próximo vídeo.